Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez, Deus está nos dando a oportunidade de levar até você o comentário da nossa revista de adultos, da nossa escola bíblica dominical do terceiro trimestre do ano 2020. Pela graça de Deus, já estamos hoje na lição de número 5, estudando sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. A lição que estamos estudando, na verdade, a revista como um todo, ela trata daqueles momentos especiais do retorno do povo judeu lá do cativeiro babilônico, depois que Daniel reservou aqueles 21 dias para buscar a presença de Deus em oração, e Deus tocou, Deus renovou a esperança do povo, trazendo um despertamento espiritual, um despertamento nacional, e o povo, de fato, teve a oportunidade de retornar à sua terra. Como explicamos na lição anterior, foram 3 momentos especiais de retorno do povo judeu após o cativeiro. No primeiro momento, conforme Esdras, capítulo 1 até o capítulo 6, enquanto Ciro era o imperador, Zorobabel foi o líder. Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote Josué, foram os líderes que retornaram com o povo em 538 a.C. No segundo momento, conforme nos é narrado no livro de Esdras, capítulo 7, dos capítulos 7 ao 10, enquanto Artaxerxes era o supremo governador, na verdade o imperador, Esdras conduziu a segunda campanha de retorno à terra da Judéia, no ano 458 a.C. E a terceira e última foi conduzida por Neemias, conforme o livro de Neemias, do capítulo 1 ao 13, enquanto Artaxerxes era o imperador, por volta do ano 445 a.C. Na verdade, esse foi o ano em que Neemias conduziu rumo à terra da Judéia a terceira equipe, a terceira campanha de regresso a Jerusalém. Já vimos também que, depois de planejada a construção do templo, houve um grande avivamento, houve um despertamento espiritual, porque o altar onde os sacrifícios eram oferecidos já havia sido restaurado. No entanto, o templo, a construção do templo enfrentou oposição, enfrentou uma grande resistência. Mesmo assim, Deus levantou profetas, principalmente 2 foram aqueles que trouxeram a mensagem de Deus ao povo no momento de extrema necessidade: Ageu e Zacarias. Foram os 2 profetas usados por Deus para trazer um novo ânimo ao líder Zorobabel, que era o governador, e a Josué, que era o sumo sacerdote. Houve oposição satânica, houve oposição política e houve desânimo também no meio do povo. Cada um estava preocupado muito mais com a sua casa, com o seu conforto, com a sua residência,
enquanto o templo de Deus fora ficando para depois, em segundo ou terceiro plano. Mas chega um momento em que Deus levanta os seus profetas. E é exatamente sobre isso que vamos estudar agora, resumidamente. Vamos então para o texto áureo. Já dissemos que o assunto é Zorobabel recomeça a construção do templo. E o nosso texto áureo está no livro de Ageu, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 18. Diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Literalmente, Deus estava chamando a atenção do povo para a importância da reconstrução do templo de Salomão. Conhecido assim, mas de fato era o templo de Deus. É chamado de Salomão porque fora Salomão o grande responsável, o maior responsável por sua construção. A verdade prática é a seguinte: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O ouvinte já percebeu, seja você professor ou aluno da EBD, que durante toda esta revista desse terceiro trimestre de 2020, o comentador, pastor Eurico Bergstein, procura fazer uma aplicação das verdades históricas, das verdades espirituais e das verdades morais que podem ser extraídas dos acontecimentos que envolveram aquele período de restauração, o período de retorno dos judeus, contando com o período da restauração do altar, a reconstrução do templo, a reconstrução ou reconstituição do culto a Deus, a renovação do povo, na verdade, um despertamento que Deus trouxe através daqueles dois profetas ou das mensagens proféticas de Ageu e Zacarias. Tudo o que aprendemos nesse contexto histórico pode ser aplicado para a igreja de uma forma bem objetiva, tendo como base o contexto do Novo Testamento. Na verdade, a hermenêutica nos permite fazer isso quando temos base para o princípio espiritual ou moral. Por exemplo, está presente o tempo todo a ideia de buscar a presença de Deus. Aquele povo precisava, nós também precisamos. Está presente na história o princípio da importância do arrependimento. Aquele povo precisou, nós precisamos. Está presente nesse contexto histórico a importância da renovação espiritual, do despertamento espiritual. Aquele povo precisou, nós também precisamos. Está presente naquele contexto histórico e naquele contexto político a necessidade de um despertamento nacional, para que não somente indivíduos e famílias sentissem a necessidade de se voltar para Deus, mas também a nação como um todo. É claro que essa ideia está presente nesse contexto histórico. E o que diríamos dos dias em que vivemos? Claro que também precisamos, claro que também temos a mesma necessidade. Então, o comentador da lição
da nossa revista atual, foi muito feliz quando observou claramente, nitidamente, a presença desses preceitos espirituais, desses princípios morais, dessas ideias teológicas que eram necessárias, cuja aplicação era necessária naquele tempo, como também são necessárias nos dias em que vivemos. Dias em que a igreja atravessa momentos difíceis, especialmente diante da pandemia que ainda estamos vivendo, e não somente isso, mas também diante da guerra de ideologias contrárias que têm se levantado e têm sido propostas contra os preceitos da palavra de Deus. Assim como aqueles fracos judeus estavam cercados de tantas oposições, a igreja também está cercada de vários tipos de oposições nos dias atuais. Na verdade, a lição se aplica muito bem com o seu título geral: Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual daqueles dias como exemplos para os nossos dias. Bem, na primeira parte do nosso comentário de hoje, no primeiro tópico, temos a seguinte mensagem: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. De acordo com a leitura bíblica em classe da lição de hoje, que está no livro de Esdras, capítulo 5, os primeiros 2 versículos, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 12, também o livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10, quando lemos esses 3 textos e fazemos uma rápida comparação, chegamos à conclusão que esta lição quer nos mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo em Jerusalém, o templo de Deus em Jerusalém. Mas também esta lição vai nos ajudar a saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus no meio do seu povo. É uma prova da manifestação de Deus no meio da igreja. Não somente naqueles dias, mas ainda hoje, Deus fala por meio de sua palavra escrita, da revelação plena que já está em nossas mãos, mas também por meio de dons proféticos que o Espírito Santo manifesta ainda nos dias atuais no meio da sua igreja. E, por último, esta lição também tem o objetivo de explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Esta lição nos ajuda a compreender como, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, Deus enviou socorro, Deus enviou reforço, através do ministério de 2 homens que se colocaram nas mãos de Deus para trazer a mensagem de Deus para aquela geração. Será que isto não lembra a mim e a você que nós também temos o compromisso de nos colocarmos à disposição de Deus para sermos canais de Deus para a presente geração? Deus espera, o Espírito de Deus espera que eu e você nos coloquemos diante dele como instrumentos preparados, disponíveis para sermos canais de bênçãos para o mundo que perece ao nosso redor. Na verdade, nós precisamos entender isso nos dias em que vivemos. Deus levantou
portanto, 2 profetas. Primeiro veio Ageu, depois Deus levantou Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas Deus, o Deus dos céus, foi quem os enviou. Eles chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu que vivia naqueles dias, conforme o capítulo 5 e o versículo 1 do livro de Esdras. Zorobabel, que era o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, que é conhecedor das nossas limitações e bem como da nossa insuficiência, sabendo também a situação em que Zorobabel se encontrava e que nele não havia mais vigor nenhum para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos e pelas situações adversas que haviam se levantado naqueles dias, então Deus deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob forma de uma visão. Na visão que Zacarias havia recebido, Deus mostrava um castiçal com 7 lâmpadas, que é símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. É muito interessante entender isso. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Esta visão está detalhada no capítulo 4 do livro de Zacarias, versículos de 1 a 4 e até o versículo 13. E o recado de Deus para Zorobabel está claro no versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes, enormes montanhas diante do líder Zorobabel, agora se tornariam como uma campina, como uma planície, como uma terra plana diante do líder do povo de Deus, visto que as mãos dele, que haviam lançado o primeiro fundamento do templo, agora diz Deus, as suas mãos também haveriam de acabar aquela construção. Haveriam de colocar a última pedra. Em outras palavras, ele também cortaria a fita inaugural daquele grande templo. E qual foi a mensagem para Josué? Josué, que era o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Nós observamos que ele estava com vestidos sujos, de acordo com a lição estudada no domingo passado. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, conforme Zacarias 3:4, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, diz o texto de Zacarias 3, versículos 4 e 5. Mas não foram só Zorobabel e Josué que receberam a mensagem de Deus através do profeta ou dos profetas. O povo também recebeu uma mensagem extraordinária de ânimo, de motivação e restauração para darem continuidade àquela grande obra. Pois o povo também estava precisando de tal mensagem. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham para com a casa do Senhor. Deus trouxe à lembrança do povo que, quando eles haviam saído do cativeiro, o compromisso deles
era reconstruir o templo, mas a obra estava parada por aproximadamente 15 anos. Então Deus os relembra que naquele período eles tiveram também enormes prejuízos pessoais, materiais, e tudo era consequência da omissão com relação à construção da casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta, pois não deve ser esse o comportamento, a atitude não deve ser essa de um crente em Deus, que deseja ver as coisas de Deus andando dentro da normalidade. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Está no versículo de número 8. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Serei glorificado, diz o Senhor. Olha que mensagem interessante. Deus estava animando o povo para uma mensagem, através de uma mensagem, para a obra que naquele momento era a mais importante de todas, era a mais necessária de todas, reconstruir a casa de Deus. Porque a reconstrução daquela casa trazia ou traria sobre aquela nação não somente o status de uma nação organizada, de um povo cuja liderança espiritual estava debaixo da direção do Deus eterno, do Deus de Israel. Mas a reconstrução daquela casa, tendo sido efetuada, também significava o culto dentro da sua normalidade, os sacrifícios sendo realizados normalmente e uma renovação espiritual no meio do povo. A nação como um todo voltaria à sua normalidade, visto que Israel era o povo da aliança. Eu preciso lembrar a você, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, nós somos o povo da aliança. Nós também temos uma aliança com Deus. Nós também temos um compromisso com Deus. O nosso altar espiritual, o altar espiritual da nossa vida, deve estar restaurado, reconstruído, deve estar em dia. O nosso culto deve estar em plena atividade diante de Deus. Se não pudermos nos reunir, uma multidão presencialmente, mas o nosso culto diário a Deus deve ser uma prática constante. O nosso culto a Deus não pode deixar de ser realizado, porque nós fomos criados para adorar e servir o Deus Todo-Poderoso. Qual foi o resultado da mensagem dos profetas? O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. E assim, os dois líderes receberam coragem e o povo foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus também ficaram ao lado deles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Esse é o papel de um verdadeiro profeta. Não dividir o povo, não afastar o povo, não desanimar o povo, mas reanimá-los cada vez mais ao lado de seus líderes espirituais, para que a obra de Deus possa marchar continuamente. Quando os inimigos viram, eles perguntando quem havia dado ordem para que a casa voltasse a ser edificada, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado o conhecimento dos fatos ao rei Dario, que agora reinava sobre todo o império. Não era mais, portanto, o rei Ciro.
Mas agora um outro rei, já haviam passado mais dois, esse já era o terceiro, e agora este novo mandatário foi informado que de fato Ciro havia feito um decreto, havia dado uma ordem, e ele mandou que os seus escrivães assim verificassem o referido édito ou decreto de Ciro, e se ele havia dado tal ordem para construir a casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros reais da Pérsia, então foi encontrada a ordem, e a ordem havia sido dada por Ciro. Assim, o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. De fato, que os inimigos não puderam mais continuar sendo o impedimento para a reconstrução da casa de Deus. Mas foi só isso? Não. Tudo isso trouxe um impulso espiritual dado pelos profetas, e esse impulso continuou dominando os construtores até a conclusão da casa de Deus. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu de Zacarias, filho de Ido, diz o texto, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus, através do rei Ciro, e agora a confirmação de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia, conforme diz Esdras capítulo 6 e o versículo 14. Também está escrito no versículo 15 que a casa foi concluída. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus, com a ajuda dos profetas, foi o motivo maior para que o povo tivesse força para empreender aquela obra tão importante e tão necessária até o momento de sua inauguração, porque ali o nome do Eterno foi glorificado e continuou sendo glorificado por muitos anos. O primeiro tópico, que é o maior desta lição, pode ser resumido da seguinte forma: os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. O segundo e o terceiro tópicos desta lição de hoje falam do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus no meio do seu povo. Se Deus, naqueles dias, usou de bondade, de misericórdia para com o seu povo, você e eu precisamos estar conscientes de que o mesmo Deus continua agindo de bondade e de misericórdia para conosco também hoje. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Assim Deus tem feito através da história. Deus tem feito manifestações sobrenaturais no tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, no tempo de Davi, e em muitas outras ocasiões Deus operou através de manifestações sobrenaturais no meio do seu povo. As manifestações sobrenaturais também estão evidentes no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude, os dons espirituais também foram manifestados e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério daquela igreja que estava começando, que estava nos seus primeiros dias. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração de obreiros, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. E pouco antes de ser martirizado,
Paulo voltou a escrever a Timóteo, dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, portanto, recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, o de proclamar a mensagem divina sob a inspiração do Espírito Santo. Este segundo tópico, portanto, é somente para reforçar que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus no meio do seu povo, no Antigo, no Novo Testamento, mas também nos dias atuais. O terceiro tópico nos diz que o ministério de profeta está presente na Bíblia Sagrada e é claramente ordenado por Deus para o equilíbrio da sua obra na terra. Perceba que no Antigo Testamento a liderança do povo de Deus estava principalmente nas mãos do sacerdote, nas mãos do rei e de um profeta. Praticamente em todas as ocasiões da história, Deus levantou profetas. Deus levantou pessoas com o dom profético para trazer a mensagem necessária, na hora necessária, para trazer o povo de volta para o caminho, para exortá-los, para reanimá-los e muitas vezes corrigi-los diante de desvios espirituais ou doutrinários, diante de condutas impróprias para os seguidores de Jeová, para os servidores e adoradores do eterno Deus. Foi por isso que Deus sempre levantou profetas. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Diz a Bíblia que ninguém deve tomar para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Conforme Carta aos Hebreus, capítulo 5 e o versículo de número 4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, o profeta também era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Nós temos vários exemplos, como em Ezequiel, no capítulo 20 e o versículo de número 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca de animais do pai de Saul que se haviam perdido. E o profeta de Deus deu, portanto, a direção certa para o jovem Saul. Em 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu o que Deus, de fato, mandou falar naquela ocasião. Mas temos ainda um exemplo em Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8. Moisés, naquela ocasião, transmitia aos anciãos o que Deus lhes havia falado. Mas, no Antigo Testamento, todos estes exemplos foram dados para o nosso ensino, para a nossa orientação. Porém, no Novo Testamento, o profeta de Deus também aparece como homem de Deus, como alguém responsável para entregar a mensagem de Deus. Entre os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está o dom de profetizar. Estaria em
entre as consequências do derramamento do Espírito Santo, conforme Atos 2,17, já citando Joel capítulo 2, naquele grande sermão do apóstolo Pedro, isso é mencionado claramente. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja um profeta semelhante àqueles do Antigo Testamento. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta e não apenas o dom de entregar uma profecia. É muito importante compreender isso à luz do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos claramente a Bíblia dizendo em Lucas capítulo 16 e o versículo 16: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador, conforme 1 Timóteo 2,5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. É interessante notar essa diferença. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo, conforme a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamentos, viagens, compra de imóveis, etc. Fica, neste caso, falando sozinho, porque está escrito o próprio Deus repreendendo alguém nesse sentido. É fundamental que os obreiros, em geral, os professores, os pastores, ensinem a Igreja do Senhor nos dias atuais acerca do uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia, pois não deve ser desprezado nenhum dos dons espirituais, mas sim, a igreja deve ser ensinada como fazer o uso adequado de todos os dons espirituais para a glorificação do Senhor Jesus e também para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. O terceiro tópico pode ser concluído com esta frase: os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. É um dom ministerial que está na lista de Efésios, capítulo 4 e o versículo de número 11. Mas é importante lembrar que todos os crentes são exortados, incentivados pelo apóstolo Paulo para procurarem, para buscarem da parte de Deus dons espirituais. E diz Paulo, principalmente o dom de profetizar. Perceba que Deus ainda fala por meio de homens e mulheres que se colocam à sua disposição para serem seus instrumentos. Que todas as informações desta lição de hoje sirvam para a sua edificação espiritual, o seu crescimento contínuo no conhecimento da palavra de Deus e que a sua vida, cada vez mais edificada em Cristo Jesus, seja um exemplo de fé, de renovação e despertamento espiritual. O despertamento espiritual que está à minha e à sua disposição, se nós nos colocarmos na presença de Deus com perseverança, com fé e humildade para recebermos o que Deus tem à nossa disposição. Que Deus abençoe você, aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor Jesus.